pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, certo? Vamos dar continuidade. Hoje nós vamos fechar o conteúdo de estrutura geológica e formas de relevo. É um conteúdo bem extenso que a gente dividiu em 4 aulas, certo? Nós trabalhamos um pouquinho, desde o começo eu vou recapitular mais uma vez. Tá? A gente falou aqui da Terra como planeta, certo? Vimos um pouquinho da escala de tempo geológica, estudamos a estrutura interna da Terra, vimos cada uma das camadas da Terra, falamos das placas tectônicas, os tipos de contato que existem e os seus efeitos, né? Falamos aí de relevo, que é um tema muito importante, certo? Vimos como o relevo se forma e se transforma. Estudamos os fatores internos, chamados de endógenos, e externos, chamados de exógenos, certo? E na última aula nós vimos os tipos de intemperismo e de relevo, né? Vimos aí os intemperismos físico, químico e biológico, e os 3 tipos básicos de relevo: planaltos, planícies e depressões. E hoje vamos falar sobre minerais e rochas, que são elementos que se constituem aí como presentes, né, de grande maneira na nossa vida, na superfície terrestre, usados aí economicamente para fabricação de casas, de imóveis, de diversas coisas, né, até para fabricação de joias. Certo? São minerais e rochas. Então, o que são minerais? Minerais são elementos ou compostos químicos formados naturalmente sem a participação de seres vivos. O que eu quero dizer com formados naturalmente? Que não existe nenhum mineral criado exclusivamente aí pelo ser humano, certo? Esses minerais, eles só são formados por processos essencialmente naturais, geralmente processos químicos, tá? E que dão origem aí aos materiais chamados de minerais, e sem a participação de seres vivos. Um exemplo muito famoso é a pérola, né? O pessoal tira a ostra e extrai a pérola. E aí vem a pergunta: pérola pode ser chamada de mineral? Não, porque é fabricada através da secreção da baba, vamos dizer assim, da ostra, né? Então a ostra, no caso, é um ser vivo. Então aquilo ali não é um mineral, tá certo? Então a geologia e a geografia física não consideram uma pérola fabricada, no caso, tirada da ostra, um mineral, tá certo? Porque teve a participação de um ser vivo. Então os minerais só podem ser considerados assim se forem formados por processos sem seres vivos, inorgânicos, tá certo? Uma dica, né? Geralmente os minerais eles têm um sufixo, né, uma terminação específica, ita. Então minerais como calcita, gipsita, pirita, eles vêm com o ita. O ita ele tem a terminação típica de minerais. Então quando você está estudando rochas e minerais que você tem ita, isso daí significa que é um mineral, geralmente. Tá certo? E ito, com O no final, é relativo a rochas, granito, por aí vai. Vamos ver alguns tipos, tá certo? O que são rochas, pessoal? São aglomerados compactos de minerais. Uma rocha, qualquer rocha, ela é formada por 2 ou mais minerais que se compactam, que se tornam coesos, unidos, certo? E formam um sólido consolidado, que é chamado de rocha, certo? Então a rocha ela é produto de 2 ou mais minerais que se unem, que se compactam, se tornam coesos, certo? Então não existe, portanto, rochas sem mineral, tá bom? Os tipos de rocha, vamos trabalhar então os 3 tipos básicos de rocha. A rocha ígnea. O que é uma rocha ígnea? A palavra igneus
significa fogo, certo? A rocha ígnea é aquela rocha formada pelo resfriamento do magma, né? Que quando você olha o magma, você percebe que ele tem uma aparência, uma coloração muito próxima ao fogo, tá certo? Então, por analogia, a gente chama de ígnea, mas pode ser chamada também de magmática, porque vem do resfriamento do magma. Então, a rocha ígnea ou magmática, ela é produto direto do resfriamento de um magma, seja na superfície terrestre, seja no interior da Terra. E aí vem a diferença, né, de rocha ígnea ou magmática, mais uma vez, extrusiva, e rocha ígnea ou magmática intrusiva, certo? Vamos ver essa diferença. A rocha ígnea extrusiva é formada na superfície terrestre. Logo, quando ela está na superfície terrestre, o processo de resfriamento dela vai ser mais rápido. Como eu já falei a vocês, as diferenças que existem entre o interior da Terra e a superfície da Terra. Então, por exemplo, o basalto, ele vai ser formado na superfície, ele vai ser praticamente uma rocha toda preta, como vocês estão vendo aí na imagem. Certo? O que é que significa isso? Significa que os cristais dela não tiveram tempo, não tiveram condições suficientes de se desenvolverem a ponto de ficarem visíveis. Certo? O que é que são cristais de minerais? São partes, estruturas minerais formadas em condições perfeitas, ideais. E no caso aí do basalto, nós temos uma massa praticamente homogênea, a olho nu. É claro que internamente você vai identificar vários minerais aí, mas pelo fato de elas terem se formado em uma área de superfície, os cristais não se desenvolveram tão bem, foram rapidamente resfriados, tá certo? Então, isso é uma rocha ígnea chamada de extrusiva. Olha o termo, extrusiva. Significa que nós temos uma coisa que é externa, né? Que é formada, então, na superfície terrestre, tá certo? Passando aqui o slide. O que é uma rocha ígnea intrusiva? Percebam a diferença. Olha essa rocha aqui que é o granito, né? Nós também conhecemos o granito. E essa rocha aqui, que é o basalto, essa rocha aqui é extrusiva, o basalto, e essa que eu estou mostrando agora para vocês, ela é intrusiva, ela é plutônica. Para quem não sabe, na mitologia greco-romana, Plutão era o deus das profundezas, certo? Então, pelo fato dela ser formada internamente, se associou à imagem de Plutão, né? Então, é uma rocha ígnea chamada também de plutônica. Rocha ígnea intrusiva, intrusiva, interna, né? Ou plutônica, certo? Ela é formada pelo resfriamento do magma no interior da Terra. Professor, no interior da Terra pode se resfriar o magma? Pode, né? Em certas partes do interior da Terra, a temperatura permite um resfriamento muito, mas muito lento, certo? Se o resfriamento na superfície terrestre ele é muito rápido e não dá tempo de os cristais se formarem e se desenvolverem perfeitamente, no interior da Terra esse processo é muito mais lento, muito mais cadenciado. E aí os cristais dos minerais que estão presentes na rocha, eles conseguem se formar perfeitamente. E aí você olha uma rocha dessa, como é o granito, que é tão usado aí por todos nós, né, nos meios fios de calçada, nas calçadas, nas estruturas que as pessoas constroem, né? O granito, ele é uma rocha perfeita, porque você vai ter 3 minerais perfeitamente visíveis aí, 3 cores que nós vamos entender que são 3 minerais. O preto, que é a mica, o cor de creme, que é o feldspato, e o branco, o brilhoso, no caso, que é o quartzo, certo? Então, são os 3 minerais que formam aí o granito, tá certo? Então, só recapitulando, o granito ele é uma rocha ígnea plutônica, ele é formado a partir do resfriamento do magma no interior da
terra, formado aí por 3 minerais bem definidos, bem visíveis. Por que são visíveis? Porque os cristais de minerais conseguiram se formar em condições perfeitas e ideais no interior da Terra devido ao resfriamento mais amplo. Rocha sedimentar, né, pessoal? É uma rocha que é formada a partir de sedimentos de outras rochas que já existem. Essa imagem aí é da falésia do Cabo Branco, né? É uma área de arenito. Arenito é uma rocha sedimentar. Olha a terminação, ito, arenito, certo? Então, arenito é relativo a uma rocha sedimentar. Nessa imagem você tem uma falésia, que é um paredão rochoso que fica próximo do mar, da influência das marés, né? Então, esse processo de destruição que acontece é um processo natural, mas que está sendo cada vez mais agravado pela ação humana. Construções, por exemplo, tem uma estação ciência que é construída em uma área muito sensível, muito frágil, né? Uma obra belíssima, a estação ciência, mas é construída em uma área frágil, geologicamente falando, tá certo? Então, uma rocha sedimentar como essa aí, o arenito, ela é muito sensível, porque ela é formada em baixa pressão e em baixa temperatura, e a partir de sedimentos de outras rochas, certo? Que vão sendo arrancados, vamos dizer assim, das outras rochas, conduzidos e depositados em uma área de deposição sedimentar, no caso aí, certo? Então, nesse caso, pessoal, nós temos uma estrutura extremamente frágil, certo? As rochas sedimentares são rochas mais moles, mais frágeis. Você, em algumas partes dessas estruturas, você consegue até esfarelar algumas rochas com a mão, certo? Então, não existe muita resistência. Por quê? Porque são formadas em baixa pressão e em baixa temperatura. Preste atenção nisso. Por último, a rocha metamórfica. Que tipo de rocha metamórfica eu estou falando, pessoal? Nessa imagem aí, estou tentando mostrar para vocês, né? É o mármore. O mármore é largamente utilizado para fazer móveis, para fazer mesa, por exemplo, pia, como vocês estão vendo aí, certo? Então, o mármore, ela é uma rocha muito dura. As rochas metamórficas são muito duras. Olha a diferença que existe para a rocha sedimentar. A rocha metamórfica, ela é formada pelo metamorfismo. O que é metamorfismo, pessoal? É parecido com a metamorfose, né? Que você tem lá uma lagarta que fica num casulo e depois se transforma em uma borboleta. Essa é a metamorfose. O metamorfismo é um processo parecido, né? Você tem uma rocha que passa por um processo de transformação interna e se transforma em outra rocha, certo? Deixa eu só voltar aqui, sim. E se transforma em outra rocha. Então, esse tipo de transformação de rocha eu chamo de metamorfismo. Olha só, na rocha sedimentar, eu falei que ela era formada como? Em baixa pressão e baixa temperatura. Olha a rocha metamórfica aí, pessoal. Alta e alta. Alta pressão, alta temperatura. Você pode ligar ali, por favor? Então, alta e alta. Rocha sedimentar é baixa e baixa, certo? Então, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês. Existe uma coisa chamada ciclo das rochas, certo? Lembra daquela frase que a gente falou no começo? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, que é até uma música muito famosa, né? Então, a rocha sedimentar, ela faz parte de um ciclo, juntamente com a rocha metamórfica e com a rocha magmática, que nós chamamos de ígnea também, né? Então, vejam só. O que é o ciclo das rochas? É esse processo dinâmico de uma rocha passar por processos que fazem com que ela se transforme em outra, né? Qual é a única rocha, vamos dizer assim, 100% raiz, né? Que não precisou se transformar, receber sedimentos ou passar por processos
internos é a rocha ígnea. A rocha ígnea, no caso aí a rocha magmática, são sinônimos, tá, pessoal? É a mesma coisa, tá certo? A rocha magmática, ela possui esse caráter de ser a rocha mais origem, mais raiz, né? Você vê que a rocha sedimentar precisa que uma rocha ou outras rochas existam antes dela se formar, e assim como também a rocha metamórfica precisa que uma rocha exista. A rocha magmática não, ela precisa de quê? Do resfriamento do magma, tá certo? Através de um vulcão, de uma área de extravasamento do magma e por aí vai. Certo? Para quem não sabe, no passado geológico, aí, há milhões e milhões de anos, nós tivemos sim no Nordeste, em outras regiões do Brasil também, vulcões, tá certo? Que eram ativos, mas isso há muito tempo, certo? Há milhões e milhões de anos. Ok? Então vejam só, vamos começar da rocha ígnea, né? Da rocha ígnea para a rocha magmática, o que é que precisa acontecer? Um calor e uma pressão que sejam altos, né, para formar aquele processo que nós ouvimos falar agora, que era o metamorfismo, certo? Então, o calor e a pressão que uma rocha magmática passa pode levá-la a se formar aí uma rocha metamórfica, certo? Calor e pressão altos, certo? Para a rocha metamórfica se transformar em uma rocha sedimentar, o que precisa acontecer? Que haja o intemperismo, a erosão, que nós já estudamos o que é, né? Que haja o transporte desses sedimentos e a deposição para depois o processo de unificação desses sedimentos acontecer e formar uma rocha sedimentar. Nós temos aí o calcário, o folhelho, o arenito, que são exemplos de rochas sedimentares, formadas por esses processos, certo? E aí eu vou ter, para a rocha sedimentar se transformar, por exemplo, em uma rocha metamórfica, da mesma forma que houve no processo da rocha ígnea se transformar em uma metamórfica. Calor, pressão, altos, certo, gente? Então vai haver aí o metamorfismo. E para a rocha sedimentar se transformar em rocha metamórfica, mesma coisa, calor e pressão, certo? Para a rocha metamórfica se transformar em rocha ígnea ou magmática, precisa passar por um processo de fusão. O que é fusão, pessoal? Vamos lá entender. É aquele processo que transforma um material sólido em um material líquido ou pastoso, né? Então, por exemplo, em uma área de contatos de placas tectônicas, em que uma placa submerge outra, certo? Pela densidade mais pesada, você tem esse consumo da placa pelas áreas mais quentes do manto. Então, essas áreas mais quentes do manto vão derreter essa placa e ela vai se formar, vai se transformar em magma, que depois vai ser extravasado e resfriado até formar uma rocha ígnea, certo? Então, olha só, uma rocha metamórfica que esteja em uma placa tectônica que, por exemplo, é consumida, ela vai sofrer esse processo, se transformar em magma, se resfriar depois e formar uma rocha magmática ou ígnea. A rocha sedimentar também pode passar pela mesma coisa, uma fusão, depois um resfriamento e a consolidação de uma rocha magmática. Deu para entender? Então, pessoal, vejam que tudo é um processo dinâmico. Nada é estático no que diz respeito às rochas, tá certo? Então, uma rocha sempre pode se transformar em outra, que por sua vez se transforma depois em outra, e por aí vai. As rochas são são produtos, de processos complexos na natureza, certo? Então, gente, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Eu vou deixar a atividade na plataforma e vou jogar também, vou jogar também nos grupos do WhatsApp, certo? Fiquem de olho, qualquer coisa me perguntem, qualquer dúvida que tiverem em relação à aula, e a gente vai se falando, tá certo? Um bom dia para vocês e um abraço. Saudações.